Olá, sejam muito bem-vindos a este canal da reflexão da Palavra de Deus. Mais um vídeo aí preparado com muito carinho para que nós possamos meditar à luz do Evangelho dois ensinamentos que o próprio Senhor hoje vai nos ensinar. Você pode pegar a sua palavra, João capítulo 21, de 1 a 14, é o Evangelho de hoje. E eu tirei dois ensinamentos para a nossa vida, dois ensinamentos a fim de que nós possamos aplicar na nossa vida. Duas atitudes, uma atitude de Pedro e a outra atitude de João. Um mais velho e um mais novo. Nós já vimos esta experiência dos dois quando correram para ir até o sepulcro. Que João correu à frente, depois chegou Pedro, mas João não teve coragem de entrar e Pedro entrou. Depois, em seguida, João entrou. Mas hoje a passagem ela vai se dar à beira do lago de Tiberíades. À beira do lago de Tiberíades. Jesus que caminha à beira do mar de Tiberíades, né? Mas essa experiência de Jesus hoje já é a terceira vez que Jesus ele aparece aos discípulos depois de ter ressuscitado. A primeira aparição de Jesus foi a Maria Madalena e a outra Maria de Cleófas. Depois Jesus aparece para os 11 discípulos. Nessa passagem existe algo assim muito importante, porque antes os discípulos de Emaús tiveram essa experiência e foram dar a boa nova aos 9 discípulos. Quando eles estavam terminando de contar a experiência que tiveram, Jesus se apresenta e diz: a paz esteja convosco. E aí os discípulos ficaram como que assim atormentados, perturbados, né? E hoje Jesus ele vai se apresentar, vai aparecer, vai caminhar à beira do lago de Tiberíades. Certo? Então, como é importante isso. Mas antes disso, antes de Jesus aparecer à beira do lago de Tiberíades, Pedro ele toma uma atitude de líder, de alguém que é persuador. Pedro ele diz: eu vou pescar. Lá no versículo 3, Pedro vai dizer: eu vou pescar. E os outros discípulos o que diz? Eu também, nós também vamos contigo. Então isso significa que Pedro é um líder. Veja, por que Pedro diz isso? Porque Pedro tinha acabado a sua motivação, Pedro estava desanimado, Pedro estava desacreditado de si próprio, porque eles tinham perdido a esperança. Então, é normal de todos nós, quando nos decepcionamos, como algo não dá certo, quando nós apostamos tudo, todas as nossas fichas e não dá certo, nós queremos voltar à vida velha, nós queremos voltar a fazer o que antes fazíamos, porque era aquilo que eles sabiam fazer. Pedro, aquilo que eles mais sabia fazer era pescar. Aquilo que os discípulos mais sabiam fazer era pescar. Pedro ele tinha esquecido do convite que Jesus fez, olhando no olho dele. A partir de hoje você vai ser pescador de homens, vai ser pescador de almas. Entendeu? Porque a tua arte é ser pescador, então eu vou pegar esta tua habilidade e vou te colocar no lugar certo. Você vai ser um pescador de almas, um pescador de gente. Vai levar a boa nova. Pedro ele tinha esquecido das suas capacidades.
Pedro, ele tinha esquecido dos seus talentos. Queridos amados, muitas vezes também nós queremos voltar à vida velha, porque não fomos educados para passar por dificuldade, não fomos educados para, vamos dizer assim, progredir. Então nós queremos fazer o quê? Assim como Pedro, nós queremos voltar. Não, eu fazia aquilo ali tão bem feito, então eu vou voltar. Eu não quero progredir, porque eu não fui educado para isso. Eu não fui preparado para isso. Entende? Então, esquecemos também muitas vezes de que Jesus, ele caminha conosco, de que Jesus, ele está à frente, e Jesus aparece ali no lago de Tiberíades para lembrar a Pedro da missão, a missão que ele, Jesus, deu. É como se dissesse: Pedro, cara, tu não está lembrado daquilo que eu te falei, que você ia ser pescador de homem, por que agora tu quer voltar? Por que tu quer voltar à vida velha? Sabe? Lembra disso. E por que eu tenho que voltar à vida velha? Vida velha é para aqueles que não conheceram a Jesus, que não tiveram a experiência com Jesus. E nós vamos ver lá na frente que Jesus vai levar a Pedro a essa experiência de cura, uma cura interior, uma cura do coração. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Então vai apacentar as minhas ovelhas. Sabe, esta missão também não é só de Pedro. Esta missão é minha, esta missão é sua, esta missão é de todos nós que somos discípulos de Jesus. Não basta dizer que a missão é só de um, não. A missão é de todo aquele que é batizado. Uma vez batizado, recebe também os dons do Espírito Santo. Queridos amados, então, este é o ponto, a atitude de Pedro. Uma atitude que também leva muitos com ele. Sabe, as nossas atitudes muitas vezes levam outros junto conosco. Seja para fazer o bem, seja para fazer o errado, mas lembre-se que você é exemplo a todo instante. As pessoas estão te observando, as pessoas estão vendo o que você está fazendo. Você tem dado exemplo? Você tem sido discípulo? Você tem sido esta pessoa que, assim como Pedro, que leva muitos para o lado do bem, para o bem, tem sido exemplo, tem sido espelho, tem sido reflexo? Olha, então, se não, é hora da gente mudar esse caminho e ser de fato verdadeiro cristão, verdadeiro discípulo. Uma outra atitude é do discípulo João, discípulo mais amado, discípulo ao qual Jesus amava muito. Jesus caminhando no lago de Tiberíades, se aproximando, porque eles ainda não tinham olhado com afinco, com foco, mas quando se aproxima um pouco, João, ele vê Jesus, ele olha as atitudes, como Jesus disse: joga as redes para o outro lado. Gente, esta frase já tinha ecoado nos ouvidos dos discípulos, mas Pedro gravou isso. E aí João reconheceu quem era que estava falando, pela sua forma de falar, pelo tom de voz, pelo andado, pelas características, por este chamado, por este comando. João, de fato, ele lembrou disso. É o Senhor. Então, amados, somente quem é íntimo
conhece como o outro é. Somente quem tem intimidade, quem caminha, é possível de fato reconhecer que é determinada pessoa, que é a pessoa, sabe? Se você e eu for íntimos de alguém, nós vamos saber como é a pessoa, como ela agiria, sabe? João era assim. Eu tenho certeza que você também tem muitas pessoas ao qual você é íntimo e que você pode dizer isso de carteirinha. Eu sei como fulano é, eu sei como fulano agiria, porque de fato esta pessoa é íntima, você é íntimo, você conhece como a pessoa age, sabe? É diferente de alguém que não tem esta intimidade. Por isso Jesus, ele quer ser íntimo de nós. João era tão íntimo do Senhor que o reconheceu. Então, qual o grau de intimidade que você tem com o Senhor? Qual o grau de intimidade que você tem com esta palavra do Senhor? Com esta pessoa de Jesus? Qual é o grau de intimidade? Esse grau de intimidade vai levar você a dizer: de fato é o Senhor. De fato é o Senhor que fala para mim nesta noite. De fato é o Senhor que quer curar-me, assim como curou Pedro naquele dia. Entende? Então, hoje nós somos convidados para mergulhar neste amor, nesta missão. Esta missão é dada para mim, para o João, para o Pedro, para o Tiago, para você que me assiste, a todos nós. Então o convite hoje é que nós sejamos íntimos do Senhor, a fim de que de fato Ele também reparta o pão conosco, faça a refeição conosco. Sabe por quê? Quanto mais próximos sermos do Senhor, mais Ele vai ser próximo de nós, mais Ele vai se aproximar de nós. Mas se nós não procurarmos, Ele vai se fazer distante. Por quê? Porque nós temos a liberdade, por causa do livre-arbítrio. Nós somos livres para caminhar com o Senhor. Então, pense nisso. O Senhor quer ser íntimo de você. O que você responde? O que você responde para Ele? Excelente noite para você e reflita este Evangelho. Deus abençoe.